maior quantidade lá, o culto vai ser lá. Amém? Então, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Como vocês estão vendo aí. A partir do versículo 31. Evangelho de Lucas, capítulo 22. A partir do versículo 31. Entramos, na reta final aqui do Evangelho de Lucas. Jesus, ele está dando aqui aos seus discípulos as últimas instruções. Na semana passada, a gente viu Jesus fazendo a última ceia, iniciando não. Como é que eu posso dizer, meu Deus? Instituindo, obrigado, André. Instituindo a ceia, ali, é o que a gente faz todos os domingos, e foi instituída ali, e a gente viu isso. E o foco do que nós vimos na semana passada era justamente a ceia. Era onde Jesus, ele estava instituindo a ceia, e entrando em comunhão com os seus discípulos, através da ceia, a última comunhão, a gente pode dizer assim, antes da crucificação. Então hoje, nós iremos ver uma próxima etapa desses últimos momentos de Jesus, aonde o foco vai ser o Getsemane, a oração dele ali, a oração final dele ali, antes da sua crucificação. Então, vamos ler. E, obviamente, apesar desse ser o foco, nós temos aqui duas outras coisas que vai acontecer, e é o que a gente vai tratar hoje. E vamos ler aqui a partir do versículo 31. Diz assim, versículo 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los, como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus, Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. E perguntou-lhes, quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes então, mas agora, quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. E foi contado com os transgressores, pois o que me diz respeito já está para se cumprir. Eles disseram, Senhor, temos aqui 2 espadas. Ele lhes respondeu, é o bastante. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali, chegando, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. Afastou-se deles a uma curta distância, em algumas versões a um tiro de pedra, e ajoelhando-se orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceram-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e os achou dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai,
Senhor, pela tua graça e misericórdia, rogamos nesse momento. Assim como sempre fazemos aqui, Pai, todas as vezes onde a tua palavra ela é lida e aonde ela, além de lida, será explicada, nós rogamos que o Senhor nos ilumine, porque é apenas pela iluminação do teu Santo Espírito que nós podemos compreender a palavra do Senhor. Portanto, Senhor, ilumina o nosso coração, a nossa mente, faz com que, uma vez iluminados, sejamos capazes de compreender a tua palavra e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Fala, Senhor, ao nosso coração, como o Senhor sempre tem feito. Em nome de Jesus. E que eu, Pai, seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor, para que a tua palavra seja transmitida à tua igreja e chegue, Senhor, ao nosso coração. Faz assim, para a glória do teu nome é que eu peço, Senhor, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmão, só a título de saber como está dividido, bota aí, Rebeca. Dos versículos 31, pode passar, até o 34, a gente vai ver Jesus fazendo esse aviso aí a Pedro. Do versículo 35 ao 38, ele vai falar sobre essas duas espadas. E do versículo 39 ao 46 é sobre o Getsêmani, ele orando lá intensamente, como a gente viu. Então, é assim que está dividido aí. Então, vamos começar, né? Versículo 31. Lucas inicia aqui com o aviso de Jesus a Pedro, que não apenas se estende a Pedro, se estende também a todos os 12. Porque como a gente pode ver aqui no versículo 31, ele diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu. Então, a ideia aqui é que Satanás pediu permissão a Deus para tocar neles, para agir contra eles. E aí ele diz: ele vos pediu para peneirar como trigo. Esse peneirar como trigo, a ideia é colocá-los à prova. Então, Satanás pediu permissão para provar eles, para saber qual deles de fato era discípulo e qual deles não era discípulo. O fato ali é: quem passou na prova? Nenhum. Não é? Nenhum. Todos fugiram. Todos deixaram Jesus. Então, a ideia aqui, e aí você já deve estar até na sua mente, deve estar lembrado aí da situação de Jó. Você lembra? Você lembra do início do livro de Jó? Como é que começa? Deus está lá no trono, aí os filhos de Deus vêm na presença de Deus, né? E aí vem juntamente com eles Satanás. E aí ele vai dizer: tem visto meu servo Jó? E aí Satanás diz: ora, ele tem tudo, deixa eu tocar aí nas coisas que ele tem. Então, lá, Satanás estava pedindo permissão para tocar em Jó. Aqui é a mesma coisa. Ele está pedindo permissão para tocar nos discípulos. Vamos ler o versículo 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. Ele vos pediu permissão para vos tentar, para vos provar. E aqui, irmãos, já de cara, a gente já pode aprender essa lição aqui. Satanás sempre está disposto a nos tentar, a nos colocar à prova. Obviamente, ele vai fazer isso se ele tiver permissão. Ele não pode nos tocar, a não ser que Deus permita. A não ser que seja propósito de Deus isso.
Mas, independente disso, ele vai tentar. Ele vai tentar nos colocar à prova. E tudo isso porque ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso inimigo. E, portanto, ele vai sempre procurar. A gente viu isso na semana passada. Ele sempre procura uma brecha para fazer a pessoa cair. Busca uma brecha que ele possa entrar e destruir. Você lembra da semana passada? Os fariseus estavam buscando uma maneira para matar Jesus, e essa era a oportunidade perfeita que ele encontrou para entrar em Judas. Então era a única brecha que ele tinha, Judas. Foi aí que ele entrou. Então, Satanás, ele vai procurar maneiras de derrubar os servos do Senhor. E aqui é importante, a gente vai entrar já nisso, mas aqui é importante porque qual é as duas coisas que Jesus fala para os discípulos, que ele repete aqui? Qual é a orientação que ele dá aqui? Quando ele está falando no Getsemane? Orar. Para quê? Para não cair em tentação. Não é isso? Porque o inimigo vai sempre tentar nos derrubar. E nós precisamos estar atentos. E a maneira de ficar atento, meu irmão, é não dormindo. E para não dormir, nós precisamos orar. A gente vai chegar nisso. Mas o fato é que Jesus está dizendo que eles foram colocados à prova por Satanás, ou que eles iriam ser colocados à prova por Satanás, e que Satanás pediu para fazer isso. Simão, Simão, versículo 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu. É como se ele estivesse dizendo, olha, ele pediu vocês para mim, para Deus, para colocar vocês à prova. Versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. Se Satanás tenta derrubar, Jesus intercede. Não é? Satanás tenta derrubar, Jesus intercede. É o que João vai dizer na sua carta, na sua primeira carta. Filhinhos, vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai. Que é quem? Jesus. Então, Jesus está dizendo para Pedro, eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Eu intercedi por ti. E é engraçado porque, olha só que coisa interessante. Satanás pediu para tentar quem? Para tentar quem? Lê o texto, versículo 30. Os apóstolos. Mas Jesus está dizendo que rogou por quem? Por Pedro. Eu roguei por ti. Pedro, ele vos pediu, mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti para que tu se converta. Aqui é muito interessante a gente pensar nisso. Talvez todos os outros voltariam. Mesmo abandonando Jesus, mesmo traindo Jesus, né? Correndo lá para não ser morto, talvez todos os outros voltariam. Pedro provavelmente precisaria de algo mais. Não é? Porque afinal de contas, ele e Judas são os que mais traem. Se a gente for colocar numa balança, né? Judas vendeu e Pedro negou. Tanto é que Pedro, ele vai ser restaurado pelo próprio Jesus em pessoa, que vai chegar lá para ele e vai perguntar para ele 3 vezes se ele o ama. Então Jesus,
ele já sabia que isso iria acontecer. Hã? Sim. Ele já sabia que tudo isso, e ele vai dizer, né? Porque Pedro dá uma de garotão, né? De fortão. Ainda que todos te abandonem, eu estou pronto para morrer por ti. Aí Jesus, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar. E vai me negar 3 vezes, vai negar que me conhece. Né? Porque assim, imagine, olha o grau. Uma coisa é você dizer o seguinte: não, eu não estava com ele. Outra coisa é ele dizer que nem conhecia. Não é? Eu nem sei quem é esse. É um desprezo a outro nível. Não é só dizer, não, eu não estava lá. É dizer, eu não sei nem quem é. Não é? Eu não sei nem quem é esse. Ó, versículo 35, não, 34. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 3 vezes tu me negarás que me conhece. Não é só negar que estava lá junto com eles. Porque se você lembrar da situação lá que Pedro nega Jesus, as perguntas que falam para ele tu estava com ele, porque tu também era galileu. Eles falam, olha, tu era um deles lá. E ele diz, não, eu nem conheço. Eu não sei nem quem são esses aí. Jesus? Quem é esse? E aí, baseado nisso, Jesus sabia, né, que isso ia acontecer, tanto é que ele fala, Pedro precisaria realmente se converter. Só que essa palavra aqui, ó, volte para o versículo 32. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça, ou seja, para que a tua fé não acabe, né? Porque depois de negar Jesus 3 vezes, é bem provável que a fé dele pudesse acabar. Jesus, eu roguei para que ela não acabe. E aí ele diz, e quando te converteres, vamos parar aqui. Essa palavra converter não é a mesma palavra usada, por exemplo, para quando alguém se converte a primeira vez. A palavra usada para conversão a primeira vez é a palavra metanoia, que é a palavra mudança de mente. Aqui, essa palavra aqui, é a palavra epístrefo, que significa quando você já estava num lugar, sai dele e você retorna para o lugar de onde você saiu. É isso que significa essa palavra aí. Então, essa palavra conversão aqui não é alguém que estava se convertendo a primeira vez. Era alguém que já estava, saiu e retornou ao lugar de onde tinha saído. Então, Pedro estava aonde? Ele estava como discípulo, saiu e retornou a ser discípulo. Esse é o significado de conversão aqui nesse texto. Não é que Pedro nunca tinha crido em Jesus, sim. Na hora da prova ele abandonou o barco. Né? Ele, não sei nem quem é esse Jesus aí. Com certeza. E a gente vai já chegar nesse ponto aí, né? Que ele diz, ainda que, né? Só que aqui, irmãos, é o seguinte: Pedro caiu. Caiu. Ou não? Caiu. Só que Jesus está dizendo, eu roguei por ti para que a tua fé não se acabe, não desfaleça. Né? E tu, quando voltar, né? Ele caiu, ele foi restaurado. Tu, quando voltar, quando for restaurado, quando tu se converter, faz o quê? Olha que coisa maravilhosa. Pedro não foi só restaurado por causa dele. Ele foi restaurado com o propósito de restaurar outros.
de fortalecer a fé de outros. Porque aqui, irmãos, é uma coisa muito importante que Jesus está fazendo. Porque geralmente quem cai se sente extremamente indigno. É ou não é? Que caiu. E aí Jesus está dizendo, olha, você vai ser restaurado para restaurar outros, para fortalecer outros. E obviamente, essa queda de Pedro aqui, ela serviu até para tirar a arrogância dele. Para ele saber que não é pela força dele, é pelo Senhor. E que se não for o Senhor ali, o que vai acontecer? Ele vai cair. Só que ele foi restaurado. E ele foi restaurado com o propósito de fortalecer os irmãos. Ele foi restaurado para poder ser usado para restaurar outros. Ele foi fortalecido para poder ser usado para fortalecer outros. Não deveríamos cair. Mas se cairmos, primeiro, nós temos um advogado para nos levantar. Amém? E uma vez levantados, nós podemos ajudar outros que caíram também. Esse é o sentido da restauração. Nós não somos só restaurados para viver a nossa vida cristã isolada. Nós somos restaurados para que essa nossa restauração possa servir para restaurar outros, para converter outros, para fortalecer a fé de outros. Versículo 32. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece eles. E é óbvio, eles iriam precisar serem fortalecidos. Isso. Fortalece-os, anima-os, encoraja-os. E eles iam precisar de tudo isso. Primeiro, porque Jesus ia partir, né? E segundo, porque eles iriam sofrer agora as mesmas perseguições que Jesus havia sofrido. Por parte do povo judeu, né? E, posteriormente, por parte do Império Romano. Sim. Todas as coisas que aconteceram, né? Se a gente parar para pensar, né? Desde a tempestade até a necessidade de comida, todas elas foram saradas, sanadas em Cristo. Teve a tempestade, Jesus parou. É. Porque é aquela história de que, ó, eu estou pronto para dar a minha vida, né? Desde que, na hora que eu for morrer, Deus interfira. E eu não morro. Não é isso? Só que com Jesus não era assim. Não ia ser assim. Se eles sofressem risco de morte, eles iriam correr esse risco e talvez até morrer como morreram. Né? Não ia ter aquelas coisas de filme, né? Que o herói está lá e na última hora, na hora que ele vai morrer, acontece uma reviravolta e ele não morre. Não era assim. Esses aqui, tudinho, na hora que a vida deles foi pedida, todos eles morreram. Com exceção de João, né? Todos os outros morreram pelo nome de Jesus. E João só não morreu por quê? Porque tinha o propósito de escrever o livro de Apocalipse. Senão ele teria... É tanto que, eu não sei se vocês lembram, lá no livro de João, no Evangelho de João, tem um diálogo. Lembra? De Pedro com Jesus. Senhor, por que ele aí vai ficar mais tempo? Lembra? Aí ele
que importa, meu irmão. Né? Eu conhecer tempos ou épocas. É quase isso. Mas continuando, e aí agora aqui, versículo 33, é onde a gente vai ver toda a arrogância, né, de Pedro, né, por assim dizer, né? Ele diz: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aqui, Pedro, no alto da sua arrogância e autossuficiência, né? Ele, como sempre, impulsivo, né? Não mede as palavras. Eu estou pronto para ir preso até se morrer, se for preciso. Aí Jesus: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes hoje. Vai negar que me conhece. Então, calma. Vai chegar essa hora que tu vai morrer por mim, mas não é agora. Se acalma aí. É. Então Pedro aqui, ele estava, como até o Peu disse, né? Extremamente autossuficiente, arrogante. E Jesus está reafirmando não só que ele vai negar, mas quando. Tu vai me negar antes que o galo cante. E vai negar 3 vezes que me conhece. Nós aqui, em tudo isso aqui, a gente pode aprender, irmãos, 3 coisinhas, 3 lições. A primeira eu até já falei, né? Satanás é nosso inimigo. E ele vai fazer de tudo para nos fazer cair. De tudo para nos fazer cair. A segunda, e eu também já disse, que o nosso Senhor intercede por nós. Não é? Que ele não só intercede, mas ele nos restaura. É como João diz: olha, era bom que ninguém pecasse. Seria maravilhoso que ninguém nunca pecasse. Mas é possível a gente não pecar de jeito nenhum aqui? É praticamente impossível. Mas quando isso acontecer, nós temos um advogado. E esse advogado não somente roga por nós, não somente intercede por nós, mas ele nos restaura. Ele nos levanta da queda. E nos levanta para que a gente possa fazer a obra dele, que é restaurar e animar os nossos irmãos. Então caímos, ou melhor, estamos sujeitos a cair. Lutamos contra o pecado, é verdade, mas estamos sujeitos a cair. Mas se acontecer isso, lembre-se, o Senhor irá nos restaurar. O Senhor irá trazer a nossa conversão. E a conversão aqui, naquele sentido que eu falei, não é a conversão de se converter a primeira vez. É a conversão no sentido de ter saído de um lugar e voltar para o lugar de onde saímos. Sim. 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 Inclusive, eu citei 1 João 2, né, versículo 1, que se pecarmos temos o advogado junto ao Pai, mas 1 João 1,9 também vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Mas precisa haver confissão e arrependimento. Caso contrário, não há restauração. 4, né, e último aqui. Não podemos confiar na nossa própria força. Pedro estava autossuficiente aqui. E foi justamente isso, ou aonde ele caiu, né? Nisso que ele caiu. Existe um provérbio que diz que a altivez precede a queda. Quando o homem está se achando demais, está altivo demais, ele está prestes a cair. Então, sim, pode falar.
Sim. E um detalhe, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, quando chegar no Getsêmani, mas eles tinham tudo para não cair. Tudo. Ó, Jesus levou eles para onde? Para o Getsêmani. Para quê? Para orar. E eles estavam com Jesus. Então eles tinham tudo para não cair. O problema é que eles foram para o Getsêmani para orar. Mas o que eles fizeram? Exato. Eles tinham tudo para não cair. Mas eles caíram porque não oraram. Eles dormiram. Mas vamos continuar aqui. Então, essas são as lições. Satanás é nosso inimigo. O Senhor intercede por nós. A nossa restauração tem o objetivo de ajudar outros irmãos a ficarem firmes. E não podemos confiar na nossa própria força. Porque senão nós vamos cair. A nossa força está no Senhor. Lembrem-se, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção ao nome do Senhor. Ele é a nossa força. Se confiarmos no nosso próprio mérito, na força do nosso braço, a gente vai cair. Muito bem. Versículo 34. Aqui no versículo 34 é a questão das duas espadas, né? E aí Jesus começa falando o seguinte, ou melhor, lembrando a eles o seguinte. Versículo 34. Perdão, 35. A página virou aqui, perdão. Versículo 35. Quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem, sem sandália, acaso vos faltou alguma coisa? Aqui Jesus está lembrando lá de Lucas 10. Lembra? Quando ele envia os 70, ele diz para eles, olha, não leve bolsa, não leve sandália, não leve nada. Na casa que eles vos receber, entrem e fiquem lá até vocês ir embora da cidade. Né? A casa que você receber, comam lá. Então, Jesus está lembrando a eles desse episódio e perguntando, mandei vocês sem bolsa. Mandei, a bolsa aqui era de dinheiro, né? Mandei você, aliás, a sacola era de dinheiro. A bolsa com pertences. Mandei vocês sem bolsa, mandei vocês sem sacola, mandei vocês sem sandália extra. Faltou alguma coisa para vocês? E a resposta dele foi: nada. Nada faltou para eles. E aqui é uma lição para nós também. Não é a bolsa, não é a sacola, não é a sandália, não é nosso trabalho, não é a nossa força. Quem nos sustenta é o Senhor. Porque para os discípulos aqui, se uma casa foi aberta para eles entrar, quem abriu a casa foi o Senhor. Quem tocou no coração dos donos da casa para receber eles? O Senhor. Então, no final das contas, é o Senhor quem sustenta. É o Senhor quem dá o alimento. Não é o nosso trabalho, não é a nossa saúde, não é a nossa força. É Ele quem garante o nosso sustento. Então, é isso que ele está lembrando. Aí ele diz, só que agora tem outro propósito. Lá em Lucas 10, eu disse para vocês não levarem nada. Faltou alguma coisa? Eles disseram, nada. Versículo 36. Agora, quem tiver uma sacola, pegue-a. Como quem também tiver uma bolsa de viagem, traga. E quem não tiver uma espada, vende o seu manto e compre uma. Pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. E foi contado entre os transgressores. Então aqui Jesus está dizendo para eles que agora o propósito é outro. Que o propósito é que se cumprissem neles, ou melhor, nele, Jesus, o que estava escrito. E eles precisavam entender também que havia essa situação.
que eles iriam precisar, em determinado momento, eles mesmos fazerem alguma coisa para ser sustentado. Isso. E a ideia da espada aqui era justamente para que se cumprisse a profecia de Isaías 53. Foi contado entre os transgressores. Então, duas coisas é importante aqui. Primeiro, Jesus não está dizendo para eles que eles não deveriam se proteger. E a segunda é que Jesus está dizendo para eles pegarem essa espada para se cumprir a profecia. Não é para que o reino de Deus fosse tomado pela força da espada. Porque, olha só, Jesus está dizendo, vende a túnica e compre uma espada. O que eles podiam pensar? Chegou a hora da revolução. Chegou a hora da gente pegar o Império Romano, expulsar eles daqui na força da espada e estabelecer o reino, né, que foi perdido lá em Davi. E aí Jesus disse, não. Essas espadas era simplesmente para que se cumprisse a profecia. De que eles seriam, Jesus seria contado entre os transgressores. Porque lá na frente, quando ele vai ser preso, e a gente não vai ver isso hoje, né? Mas ele diz assim, olha, todo dia eu estava no templo. Lembra que a gente viu isso? Que ele estava depois que ele fez a purificação do templo, a gente viu, todos os dias ele estava ensinando no templo. E aí ele pergunta, todo dia eu estava lá, por que vocês não me prenderam? Mas agora vocês estão vindo a mim com paus e pedra, como se eu fosse um malfeitor? Mas agora ele iria ser contado como um malfeitor. Por quê? Porque entre eles havia armas. E agora ele poderia ser acusado como um rebelde contra o império. Então, as espadas era para que se cumprisse essa profecia. Exatamente, né? Ele pega lá e aí ele diz, olha, a gente vai ver isso, mas ele diz, quem vive pela espada vai morrer. É como se ele tivesse, eu não estou chamando vocês para isso, não. A questão aqui é outra. Eu estou chamando vocês para outra coisa, não é para guerrear. Mas, mais uma vez, Jesus não está proibindo a questão de autodefesa. Não está proibindo a autodefesa. Ele está simplesmente dizendo que era isso. Não era para tomar o reino à força. Muito bem. E aí chegamos no Getsemane. Versículo 39. Versículo 39 diz, então Jesus saiu e conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Olha que coisa muito importante aqui. O texto começa dizendo exatamente isso. Como era de costume. De quem? De Jesus. E isso é meio assim, maluco para nós entendermos, né? Maluco no bom sentido, né? Porque se tinha alguém que nós pudéssemos dizer assim, que não precisava orar, era quem? Era ele. Mas era costume. Costume ele se retirar para orar. Ele ir para um lugar afastado para orar. E é interessante porque aqui no Getsemane a gente vai ver a maior manifestação de Jesus como um ser humano. É aqui. Onde ele vai se angustiar de uma tal maneira, quando ele, assim, de uma maneira tão grande, onde ele nunca havia se angustiado. Essa aqui é a maior manifestação de Jesus como um ser humano. Então, como era de costume, Jesus
estava orando e levou os seus discípulos. E aqui, irmãos, Jesus já nos ensina algo fenomenal. A oração não é algo que a gente faz de vez em quando ou quando der. A oração é algo que nós devemos ter como uma vida. É uma vida de oração. Não é um orar quando eu precisar de alguma coisa. Às vezes a gente trata Jesus como... Não sei se você já foi católico e chegou nesse ponto. Mas se já foi em rezadeira? Não era criança, a mãe me levava muito em rezadeira. Apanhei muito de pé de peão. E aí eu pegava o galhozinho do pé de peão, batia, o bicho ficava bem no chão e estava carregado. Carregado de quê? Mas o que eu estou querendo dizer é que esse tipo de atitude de levar na rezadeira era algo que fazia constantemente? Ou só ia quando a pessoa estava, enfermo, doente? Não era assim? A gente quer tratar Deus da mesma maneira. Só ir em oração quando a gente precisa de alguma coisa dele. Como se a gente parasse de precisar, A gente nunca para de precisar, mas só quando a gente nota que precisa de verdade, aí a gente começa a orar. A oração é algo costumeiro, como para Jesus era. Ora, e se Jesus precisou, quanto mais a gente. Se ele orava constantemente, costumeiramente, quanto mais nós. E aí, ele já dá aqui o primeiro aviso, no versículo 40. Orai para que não entreis em tentação. A gente vai falar disso mais no segundo aviso que ele vai dar. Então, versículo 41. Afastou-se deles uma curta distância, ajoelhando-se, orava. Em algumas versões, essa curta distância aqui, tá assim, a um tiro de pedra, Isso, a um tiro de pedra. Então ele se afastou e foi orar. 42. Dizendo: Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aqui eu preciso falar uma coisa importante. O que Jesus estava pedindo aqui? O que era? Porque será que ele estava pedindo para não morrer? Era isso que ele estava pedindo? Senhor, que eu não morra. Jesus queria morrer? Sim ou não? É claro que ele queria morrer. Ele veio para isso. Ele vai dizer isso em João 12. Ele diz assim: olha, minha alma está profundamente angustiada. Mas o que eu vou dizer? Pai, salva-me dessa hora. Mas se foi para essa hora que eu vim. A angústia dele não era pela morte. Você acha mesmo que Jesus estava preocupado com morrer? Ele disse assim, a minha vida ninguém toma. Eu a dou e eu tenho o poder de reaver. Você acha que ele estava preocupado com morrer? Ele sabia que ia ressuscitar? Ele tinha poder para ressuscitar? Então, ele queria morrer? Claro que queria. Ele estava preocupado com a morte? Não, de jeito nenhum. Então ele está falando de quê? Isso aqui é muito mais profundo, irmãos, do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Se nós pensarmos duas coisas, porque Jesus ele está falando, se possível, afasta de mim o quê? O cálice. Esse cálice
tinha, entre aspas, um sabor que Jesus nunca havia experimentado. Nunca. Jesus havia duas coisas que ele jamais havia experimentado e que provavelmente ele jamais queria ter experimentado. E era isso que ele estava dizendo: se possível, afaste de mim esse cálice. Porque até então, as coisas que Jesus mais provou desde a eternidade foi o amor do Pai e a comunhão com o Pai. E agora, ele iria experimentar a ira e o afastamento. Algo que ele nunca havia experimentado antes. E era exatamente isso, porque, olha, desde a eternidade, o que Jesus recebeu do Pai foi amor. O Pai ama o Filho. Mas agora, essa ira, a qual ele nunca havia sentido, seria derramada sobre ele. Não é sobre morrer, é receber do Pai algo que ele nunca havia recebido. E ao mesmo tempo ser afastado desse Pai, de quem ele sempre teve comunhão, desde a eternidade, e mesmo encarnado, ele constantemente estava em oração. Eram essas duas coisas que Jesus nunca havia experimentado, e agora ele está dizendo: se possível, Senhor, que essa ira não seja derramada, se possível, que eu não seja afastado do Senhor. Tem a ver com o fato dele estar recebendo nele o pecado. E que Isaías vai falar uma coisa que a gente não tem noção do que realmente ela significa. Quando ele diz: ao Senhor agradou moê-lo. E penso eu que esse moer não é só físico. É um moer espiritualmente. Tanto é que a gente vai ver que Jesus estava tão angustiado, é como se ele estivesse sendo apertado, que o suor dele se transformou em sangue. Eu sempre gosto de fazer essa ilustração, porque você já pegou um tomate e espremeu? O que vai acontecer? Vai escorrer o quê? Só aquele suco vermelho, né? Então é como se Deus estivesse pegando ele e esmagando, espremendo. Então imagina aqui que toda a ira de Deus estava já começando a ser derramada sobre ele, nele. E que na cruz, esse sofrimento tem o seu ápice. E aí na morte, ou naquele momento da morte, ele vai ser separado do Pai. E aí a gente vê Jesus dizendo exatamente isso, né? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Então era isso que Jesus estava pedindo ao Pai, que se possível fosse afastado dele. Era provar a ira e provar o afastamento. Ele nunca havia experimentado isso. Porque o filho sempre recebeu do Pai amor e nunca ira. O filho sempre esteve com o Pai desde a eternidade. E agora ele está provando a ira. Aliás, ele irá, né? Porque ainda não havia provado. Irá provar a ira e irá provar o afastamento. É esse cálice que Jesus está pedindo para não beber. E aí, obviamente, né? Ele diz que seja feita a tua vontade, não a minha. Aí, enviado a ele um anjo, versículo 43, então apareceu-lhe um anjo do céu
que o encorajava, né? O anjo ali estava dando a ele forças para continuar, só que a angústia era tão grande que nem mesmo o anjo conseguiu consolá-lo de maneira assim satisfatória. Versículo 44, e cheio de angústia orava mais intensamente, o seu suor tornou-se como gotas de sangue a cair no chão. Ele estava profundamente angustiado. Ele estava sendo destruído emocionalmente pelo simples pensamento daquilo que viria sobre ele. Sobre provar esse cálice que ele nunca pensou que pudesse um dia chegar nisso. Provar a ira, provar o afastamento. E aí, versículo 45. Depois que levantou-se da oração, aproximou-se dos discípulos e o achou dormindo de tanta tristeza. Obviamente, né? Aqui os discípulos já sabiam o que ia acontecer. E depois do que Jesus fala para Pedro, que Satanás queria peneirá-los, que ele iria negar Jesus, é possível que um sentimento de tristeza tenha invadido a todos. E eles estavam tristes a ponto de desfalecer e dormir. Mas é exatamente isso, versículo 46, que fez com que eles depois todos abandonassem Jesus. Porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E essa é a segunda vez que Jesus pede para eles, orienta eles, ordena eles, que não durmam, mas que orem, para que eles não entrem em tentação, não caiam em tentação. A oração, irmãos, é uma das maneiras, se não a principal, de estarmos em comunhão com Deus. E se não estivermos em comunhão com Deus, iremos cair em tentação. Se nós quisermos de fato e de verdade não cairmos nas tentações do inimigo, nós precisamos vigiar em oração. Estarmos acordados, atentos, vigilantes e não dormindo. Porque se dormirmos, iremos negar a Jesus, iremos trair a Jesus, iremos abandonar a Jesus. Orai para que não caiam em tentação. Lucas, ele não coloca essa parte, né? Mas Mateus vai dizer: orai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa espiritualidade, ela está até disposta a fazer a vontade de Deus. Mas a nossa natureza, que ainda não se tornou aquilo que deveria, que ainda tem inclinações ao pecado, essa é fraca. E por mais que a gente muitas vezes queira fazer a vontade de Deus, somos inclinados a não querer fazer. E é por isso que nós precisamos estar em constante oração. Se não oramos, estamos dormindo. Não existe meio termo. Ou eu tenho uma vida de oração, ou eu estou dormindo. Se eu estou dormindo, eu estou suscetível a cair, propício a cair. Mas se eu estou orando, se eu estou acordado, eu estou atento. E estou pronto, não por mim mesmo, mas pelo Senhor, para resistir às tentações do diabo. Amém? O que aprendemos hoje? 4 lições para nós hoje. Primeiro, o diabo é nosso inimigo.
Jesus intercede por nós. Somos fortalecidos e restaurados para fortalecer e restaurar outros. E não podemos confiar na nossa própria força. 2. Quem cuida e provê é o Senhor. E no fim das contas, quem cuida e protege também é o Senhor. 3. Temos que temer tanto a ira de Deus quanto o afastamento de Deus. As duas coisas devem ser para nós motivo de angústia. E por isso devemos buscar sempre estar com o Senhor e fazer a sua vontade. E por último, orai para não cair em tentação. Temos que ter uma vida de comunhão com Deus através da oração, para não estarmos sujeitos e vulneráveis ao pecado. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor continue nos mantendo na sua graça e na paz que excede todo entendimento. Fique de pé, vamos orar. Amém. Vamos fechar nossos olhos e sentir essa presença de Deus através da palavra que foi dita. Pai, em nome do Senhor, te damos honras e obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. E obrigado, Senhor, pelo teu amor. Faz assim, Pai, que os nossos corações e mente sejam voltados para Ti, focado em Cristo Jesus, que é através dele que temos essa comunhão, essa união, essa junção em Cristo, nós temos em Ti, Pai. Jamais faça nós sentirmos a Tua ira, Teu afastamento. E possamos estar sempre preparado, fortalecido, animado para Te seguir, para Te procurar e Te buscar. Pai, abençoa cada um de nós. Nos conduza, Pai, para nossas casas e possamos refletir sobre a Tua palavra e que possamos cada dia Te buscar, Pai, em oração, para que não caímos em tentação, nas ciladas do inimigo. O inimigo tenta nos derrubar, mas estejamos acordados, vigilantes, em oração contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, nos conduz para casa com tua segurança, com teu amor. E que amanhã estaremos aqui mais uma vez em oração. Obrigado, Pai, por tudo, pelo nosso dia, pela nossa saúde e pela tua sabedoria para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, para sempre te adoramos. Amém.